Muito obrigado, senhora presidente. Quero parabenizá-lo pela condução dos trabalhos, parabenizar o meu colega, senador Tasso Gereissati, uma pessoa que tem uma sobriedade, uma serenidade, um equilíbrio emocional, que são atributos e virtudes de um ser humano que eu me espelho. Agora, nós vivemos uma democracia e, por gentileza, senhoras e senhores senadores, não se sintam ofendidos, eventualmente, com minha fala, mas é uma fala de paixão, é uma fala de amor. E eu quero direcionar minha fala para você que está nos assistindo. Quem será o verdadeiro prejudicado com a reforma da Previdência? É você, dona de casa. É você que está desempregado. É você, motorista de ônibus. É você, pedreiro. São os mais de 25 milhões que estão desempregados, subutilizados. Nós temos, minha gente, 459 municípios no Brasil em extrema pobreza. Dados do IBGE. E agora, abre-se o saco de perversidade em nome de que a União não tem dinheiro para botar na conta daquele que mais tem dificuldade em recolher: o pobre, afrodescendente, semi-analfabeto, o assalariado. Nós sabemos que, além de todos os desempregados, a maioria da população brasileira, quando entra no trabalho formal, não ganha nem um pouco mais, ou no máximo 2 salários mínimos e meio. E com todo respeito ao nobre relator, mas o simples fato de admitir uma PEC paralela já é o reconhecimento de que a atual PEC 06 está longe de ser ideal. Aliás, ela merece reparos de todas as perversidades que ali estão. E nós temos um caminho. O caminho é o projeto regular legislativo. Eu não acredito em PEC paralela, porque aqui pode até ser votada, mas vai esbarrar na Câmara dos Deputados. Ninguém dá essa garantia a ninguém, a nenhum senador aqui e nem à população brasileira. Eu nem era senador em 2017, eu presenciei uma coisa que, com todo respeito, eu me envergonharia, e como estão me envergonhando de estar no Senado, porque nós vivemos num sistema democrático, num sistema bicameral, e que para isso que existe o Senado Federal como uma casa com menores números de pessoas, 81, como uma casa revisora. Ela não pode ser uma casa chanceladora, carimbadora. Não, nós temos que ter o equilíbrio. É aqui o momento. As modificações têm que ser feitas, todas que estão contempladas na PEC paralela, introduz na PEC original. Isso faz parte do processo legislativo que restitua a Câmara dos Deputados, que aí sim nós estaremos exercendo esse munus político que a população nos outorgou. Agora, eu presenciei em 2017 a reforma trabalhista. Como um mero cidadão, eu olhei aqui para o Senado e, em nome da promessa do governo de se editar uma medida provisória para corrigir as injustiças que foram ali golpeadas no trabalhador com a reforma trabalhista, ela não sequer saiu do papel. Isso vai acontecer da mesma forma com a PEC paralela. A reforma trabalhista que lá estabeleceu que grávidas e lactantes trabalhassem em ambiente insalubre e que só não entrou no mundo jurídico porque o Supremo Tribunal Federal, como guardião da Constituição Federal, declarou a sua inconstitucionalidade. Mas lá, na reforma trabalhista, mais uma vez o trabalhador, você que está nos assistindo, foi golpeado. Foi golpeado quando foi instituído o trabalho intermitente. Sabe quando você, trabalhador, ou você que sonha ter a carteira de trabalho assinada, vai ter aposentadoria? Nunca. Porque alcançar 40 anos num Brasil de desigual, num Brasil que não dá oportunidade de estudo, num Brasil que não tem oportunidade de emprego, num Brasil com uma elevada carga tributária e que quem paga sempre é a camada menos favorecida, vem com o discurso de que essa reforma está cortando privilégio. Privilégio de quem? Se quem mais ganha não está sendo cortado?
privilégio de quem, se nem todas as categorias estão contempladas? Alega-se que a União não tem dinheiro. Eu digo, porque eu sou presidente da Comissão do Meio Ambiente, 50 empresas do agronegócio devem, em tributos para a União, 200 bilhões de reais. 200 bilhões de reais. Eu não vejo proatividade do governo executando essas empresas. Liberação de emendas. Na hora que está para passar uma emenda, que isso é uma relação promíscua. Isso é uma verdadeira prostituição. Aí o governo libera 5,16 bilhões em emendas. Não tem como eu ficar inerte com as isenções fiscais, as renúncias fiscais. Só em 2019, sabe qual foi a renúncia fiscal que a União deu, minha gente? 376 bilhões. Claro, nunca vai ter dinheiro. Nós vamos aprovar essa reforma daqui a alguns anos. Outros parlamentares estarão aqui para mais uma vez aprovar outra reforma, mas para mais uma vez massacrar aquele que menos ganha, aquele que menos tem oportunidade, porque infelizmente dizer que no artigo 5º todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, isso é uma heresia, isso é uma falácia, isso é subestimar a capacidade intelectual de qualquer um, porque uns são mais iguais que outros nesse Brasil de 220 milhões de brasileiros. Então eu não posso aqui deixar de fazer essa crítica. Por que é relevante falar da reforma? A reforma trabalhista já golpeou vários direitos dos trabalhadores lá. Aí veio agora uma recessão com os desempregados. A reforma da Previdência está aqui. E agora, com pretexto de se acabar com esses privilégios, não se inclui estados e municípios, não alcança-se todas as categorias, altera o tempo de contribuição para 40 anos. Minha gente, quem tem carteira de trabalho assinada num período de um ano, ele fica no máximo de 6 a 8 meses com ela assinada. Sabe quanto que esse pobre trabalhador, imagine os desempregados, vão conseguir se aposentar com 40 anos de contribuição? Nunca. Ou quando já estiver à beira da morte. E ainda assim, a reforma foi perversa quando ela fulmina o direito lá na pensão por morte. Você vê, você constrói uma vida, um casal, e que no final dessa vida, que você tem que ter o mínimo de dignidade, você sequer vai ter isso. Eu queria que nós estivéssemos aqui exigindo que o Executivo cumprisse, desse vida ao artigo 7º da Constituição Federal, inciso 4, quando diz que a União deve instituir um salário mínimo digno, capaz de suprir as suas necessidades e da família, com saúde, educação, habitação, moradia, lazer, vestuário, higiene, transporte, previdência social. Que hoje, pelo DIEESE, esse salário que nós temos, que é R$ 998, ele seria de R$ 4.143,55. O dia que a União assumir a sua responsabilidade e colocar em vida, dar vida, jogar luz nessa garantia constitucional, que é o artigo 7º, inciso 4, da Constituição Federal, a Constituição que se diz cidadã, igualitária, justa, fraterna, e que coloca que todos têm direito a esse salário mínimo, que não seria 998, mas R$ 4.143,55. O dia que nós não tivermos mais 459 municípios em extrema pobreza, o dia que nós não tivermos mais de 25 milhões de brasileiros desempregados, o dia que nós não tivermos mais tamanha desigualdade, como infelizmente nós temos no Brasil, eu vou votar a favor da reforma da Previdência. Mas essa reforma da Previdência não terá minha digital. Porque PEC paralela, me perdoe a expressão que eu vou usar, mas quando eu ouço a expressão PEC paralela, me faz lembrar o tipo penal descrito no artigo 171 do Código Penal. Obter vantagem indevida, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício ardil ou qualquer outro meio fraudulento, pena, reclusão de 1 a 5 anos e multa. Isso, na verdade, é um estelionato legislativo que eu não quero compactuar. Eu, enquanto senador, não só pelo meu Espírito Santo, eu vou lutar para, quem sabe um dia,
nós teremos uma reforma da Previdência que corrige, que corte os privilégios daqueles que mais ganham, que não acabe com os direitos e trate de forma diferenciada as carreiras da segurança pública, os professores, aqueles funcionários que trabalham em ambiente insalubre ou perigoso. Só para finalizar, presidente, porque é um momento para mim emocionante quando eu me recordo, senador Tasso, com muito orgulho, que meu pai era motorista de ônibus por 40 anos, que minha mãe era semi-analfabeta e que criou 6 filhos e eu sou mais novo. Então, quando eu vejo o senador falando de conhecer a realidade brasileira, eu conheço a realidade brasileira. Infelizmente, essa reforma, ela vai ser dolorida. Ela vai cortar na carne do pobre, do desvalido, do desdentado, do sem vez, sem voz, sem saúde, sem educação, sem habitação, sem moradia, sem lazer, sem nada. Infelizmente, é a triste realidade. E é nesse sentido que eu faço um apelo aos colegas, que na hora de votar, vamos exercer a função do Senado como casa revisora, com sobriedade. Muito obrigado, senhor presidente. Eu que agradeço por inversão.